live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui pelo Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Adriana Martins, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de ter aceitado o convite para falar com a gente. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde a todos os internautas, e vamos aqui tratar de um assunto que está na pauta de todos, né? Principalmente a campanha de vacina, a tão esperada vacina, a condição também do aumento do número de casos que vem sendo aí amplamente divulgados, e agradeço a presença de todos, e a informação sempre é a melhor arma que nós temos, né? Então, informação correta, informação clara, e muito obrigada de estarem todos aí acompanhando. A gente aqui agradece a sua gentileza de ter aceitado o convite. Ó, você vai ver que eu estou olhando às vezes para você, olhando para o celular. Eu vou olhar porque também. Pessoal, às vezes o pessoal faz pergunta e eu vou repassando para você. Bom, antes de começar a falar sobre a nossa pauta principal, eu queria que você falasse um pouco o que é a Câmara Técnica, para o internauta saber, a Câmara Técnica de Saúde do Condemate. O que ela faz, quantos secretários que ela reúne. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês na Câmara. É importante, né, saber o que é a Câmara Técnica de Saúde do Condemate, mas o Condemate também, né, enquanto uma entidade hoje executiva e que congrega aí 12 prefeituras, são 12 prefeitos, e a Câmara Técnica de Saúde, ela é representada por secretários de saúde desses 12 municípios, o qual o nosso papel fundamental é apoiar os prefeitos em decisões técnicas e naquilo que a força, né, dessa união de 12 prefeitos podem trazer de benefícios para o Alto Tietê. Então, basicamente é isso, nós fazemos esse apoio aos nossos prefeitos, para qualificar, melhorar as condições, no caso da Câmara Técnica de Saúde, das condições de saúde aí da população do Alto Tietê. Certo, então eu queria que você falasse um pouco, já começando aí na nossa pauta, como que estão os casos hoje, Adriana? Está tendo um avanço, né? A gente percebe que está tendo um avanço aí. O próprio Estado já está falando em uma segunda onda, né, de casos de Covid. Pelo último levantamento que a gente publicou hoje, o Diário de Suzano, os dados que a Mara sempre passa para a gente aqui, tem aqui de casos recuperados 34.602, casos positivos 43.681 e de mortes 1.835, aí só esclarecendo que não estão contabilizados aqui Guarulhos e Santa Branca, que não faz parte, apesar de fazer parte do Condemate, não faz parte do Alto Tietê, né, que essas cidades. Queria que você fizesse uma análise desses números, se são números preocupantes em relação ao que está sendo agora uma segunda onda chegando aqui no estado. Ainda a questão de ser uma segunda onda ou ainda a amplitude da primeira onda, ela ainda é muito discutida no âmbito aí da ciência, mas de fato o que nós temos na realidade é uma projeção que já vinha sido anunciada em novembro, né, no final de novembro, que teríamos um aumento muito significativo final de dezembro e começo de janeiro, e que ele está se confirmando. Cada vez mais nós temos um número expressivo de casos, né? A gente tem acompanhado, mesmo Guarulhos e Santa Branca estando fora desse contexto, eles também seguem a mesma curva, e o que a gente vê de diferente é que quando nós tivemos o começo da pandemia em março, nós tivemos esse aumento de casos na metropolitana, seguido da Baixada Santista. E, num segundo momento, ele foi para o interior do estado. Hoje, não. A situação é muito mais complicada, porque esse aumento ele está se dando de forma geral em todo o estado. Tanto metropolitana, Baixada, como o interior. Então, isso preocupa muito mais, principalmente na condição de capacidade de atendimento e de atendimento dos casos mais graves, né, que é a oferta de leitos de UTI, oferta de leitos de enfermarias, que são também necessários para esses pacientes. Então, isso a estatística epidemiológica, ela vem se confirmando dia a dia. Isso também no cenário Brasil. Quando a gente olha o Brasil, a gente vê também esse aumento expressivo da doença do Covid aí atingindo a nossa população. E como que está a taxa de ocupação de leitos? Queria que você falasse um pouco dessa taxa. E quais são os hospitais hoje que têm os leitos destinados só para coronavírus hoje, de pacientes? Então, nós temos, na verdade, um mapa de leitos, né,
de Covid, ele é classificado por preferencialmente Covid, por Covid e não Covid, né? Nós temos esse mapa de leitos, ele é atualizado, estamos na 12ª atualização, e os dados são preocupantes, porque nós temos aqui, né, no censo BI, que é o censo que ele é extraído do Plano São Paulo, então nós temos uma taxa de ocupação dos hospitais estaduais da nossa região de 82%, 70% da taxa de ocupação dos leitos municipais destinados a UTI Covid. Isso é Alto Tietê, né? Alto Tietê. E 70% também da rede privada, então dos hospitais particulares. Então o que a gente percebe? Que a taxa de ocupação é uma taxa de ocupação altíssima e toda a rede está sendo utilizada, tanto a pública municipal, como a pública estadual, quanto a privada. Pelos números que estão sendo divulgados dia a dia, né? E a taxa de ocupação que você revelou aí, você acha que pode ter um problema, um colapso em relação no Alto Tietê? Não só no Alto Tietê, né, como no estado de São Paulo. Então, a gente tem vivenciado já, hoje mesmo no noticiário já traz essa condição da taxa altíssima. Tem regiões que não tem um leito de UTI mais. Então, o Alto Tietê ainda ela tem uma reserva mínima, e quando a gente olha 80%, né, de média de taxa de ocupação, mas com o avanço do número de casos, ele pode ser ocupado rapidamente, né? E aí também o Condemate, né, essa força que existe, essa união aí das prefeituras, dos nossos prefeitos, eles também têm aí pleitos em relação à possibilidade aí de leitos, de ampliação rapidamente, né, para o Alto Tietê, que um deles é nesse município aqui, que é o HC de Suzano, o outro é o Arnaldo Pezzuti, o Hospital Arnaldo Pezzuti, que está no município de Mogi, mas ambos são de gestão estadual. Então, o consórcio tem avançado nesse sentido com o Estado, para que esses leitos, eles de fato sejam concretizados e disponibilizados para a nossa população. Faria toda a diferença. O de Ferraz de Vasconcelos está incluído também? Também, o Hospital o Osíris, né, o regional, também tem possibilidade. Então, são hospitais que já teve todo um andamento em relação a essa conversa dos prefeitos com o governo do Estado, para que isso se concretize quanto antes. O fato da região estar hoje na fase amarela, né, passou para a fase vermelha nas datas de final de ano, né? Como que você analisa hoje? Você acha que há condições da região do Alto Tietê? Eu digo aqui a região porque a nossa região, né, que você está cuidando aqui em relação à saúde, está na fase amarela. Eu acho que teria que dar uma recuada ou não, isso não dá para analisar ainda. O Plano São Paulo, ele tem indicadores e que são avaliados periodicamente, e são eles que definem a fase em qual a região estará. Nós temos amanhã uma reclassificação. Essa reclassificação era para ter acontecido nessa segunda, mas está anunciado para amanhã essa reclassificação do que nós observamos dos dados, que são dados importantes. Percentual de novas internações, ele está muito alto, e a taxa de ocupação de leitos de UTI, que é outro que está alto. Então, não dá para fazer essa análise, porque o Estado é que tem aí todo o contexto, ele consegue colocar todos os indicadores e fazer balizar essa condição. Mas o que a gente olha hoje, né, e ele sempre é avaliado com períodos anteriores, né, hoje a situação é bem crítica, né, então, mas não dá para falar se... De avançar numa fase melhor, né? Então, pelo menos com os dados que nós temos hoje, essa condição parece que ela não existirá, né? Mas amanhã nós teremos aí o pronunciamento da nova fase aí do estado de São Paulo. Adriana, quando você fala numa fase crítica, né? Estamos entrando na fase crítica, ou já na fase crítica, essa fase crítica é similar ao começo da pandemia ou não? Acho superou? Que é bem importante essa sua colocação, no sentido de... nós tivemos a pior fase, né? Aí a gente coloca a região do Alto Tietê junto da metropolitana. Final de julho, começo de agosto foi o nosso pico e o interior estava bem tranquilo. Depois caiu, né? Agosto, setembro foi caindo, agosto, o começo, final de julho, começo de agosto é o período realmente que a gente tem aí na curva, né, extremamente ascendente, o pico maior. Porém, quando ele vai reduzindo, né,
Porém, agora, o que nós temos? Nós temos uma curva com uma ascensão muito mais rápida do que naquele período. Isso preocupa muito, né? É essa capacidade nossa de, enquanto aí, gestores públicos, de dar respostas a essas demandas, né? Porque os casos, eles estão aumentando com uma velocidade muito grande, né? Então, ele não é a mesma condição, ele está com uma velocidade maior e também com o agravante de que ele não é só na região metropolitana. Que você poderia socorrer, não sei se, né, todos se recordam, de transferir paciente, inclusive para o interior. Teve essa condição. Hoje não mais, né? Porque naquele momento a gente poderia transferir para o interior, e o interior, quando estava no seu auge, a metropolitana recebeu, inclusive, pacientes. Hoje não. O crescimento está uniforme, né? Exatamente. Então, isso também, e a velocidade do número de casos, né? Que ele está numa curva em velocidade maior do que no auge que nós tivemos lá, bem lembrado por você aí nesse período, né? E houve uma queda, né? E o estudo epidemiológico, ele aponta para esse aumento do número de casos no final de dezembro e começo de janeiro, onde nós estamos, e o final as 2 últimas semanas de janeiro também. Então, assim, será um mês que nós todos teremos que estar muito unidos, né, em relação à condição de dar assistência à nossa população. Do jeito que está indo o crescimento, né, as cidades, praticamente todas as cidades do Alto Tietê criaram ou construíram o hospital de campanha, né? Tem uma sugestão para que se crie novamente um hospital de campanha regional. Você acha que vai ter necessidade, de acordo com a quantidade de taxa de leitos que está sendo registrado dia a dia aí na região? O Condemate, né, só fazendo uma retrospectiva do ano passado, já com toda essa condição, né, epidemiológica, de aumento do número de casos, a questão dos leitos, já fez uma reunião também dos prefeitos que estavam na gestão e dos futuros, né, para discutir justamente, uma das questões era seriam os leitos, né, como que se daria essa ampliação. Então, o Condemate, como um órgão executivo, ele teria a possibilidade de vislumbrar algo que pudesse ser regional. Mas o que nós estamos discutindo dentro do Condemate, os prefeitos também entendem isso, é a organização de ampliação de leitos possíveis, como nós colocamos. O Arnaldo Pesutti, o HC de Suzano, que eles estão praticamente prontos, né, e em condições de ampliar, né? Então, inclusive, a condição do Condemate de olhar o quanto, por exemplo, no HC de Suzano, o Estado poderia entrar e quanto que o consórcio, né, que são os municípios, poderiam também estar ajudando. Então, essa foi uma proposta que saiu da reunião de todos esses prefeitos, né, mas vislumbrando não criação de hospital, porque o hospital de campanha ele se desfaz e aqueles leitos se perdem. Hoje, o que nós temos? Todos os leitos que são criados de UTI, a gente tem uma portaria que a gente consegue fazer ele transitório esse ano, uma possibilidade de torná-lo definitivo para o ano que vem. Isso é muito importante para nós, né? Porque além de colocar nesse período que a pandemia, uma hora ela vai se esgotar, mas os leitos de UTI tão necessários, eles podem permanecer por essa portaria do Ministério. Certo. Bom, um assunto que agora que todo mundo pergunta é em relação à vacina, né? Sim. A região do Alto Tietê assinou, né? Os prefeitos assinaram ontem o termo de adesão, né? Intenção, né? Intenção, de vamos intenção, colocar um termo de intenção. Termo de intenção das vacinas, e aí foi... É um memorando de entendimento, vamos colocar aqui, são tantos nomes, né? Memorando de entendimento. E aí foi colocado lá 150 mil doses de vacina, na verdade, com o dobro, né? Porque são Sim. duas etapas, né? Seriam 300 mil. Sim. Eu pergunto para você, Adriana, pelo que você tem conversado com os secretários, com os prefeitos, e se a campanha fosse amanhã, a região teria condições de estar vacinando? Como que... inclusive o Dória hoje teve reunião virtual. Nós participamos. Você participou, né, com os prefeitos. E aí ele detalhou alguns dados aqui, que a primeira etapa vai priorizar profissionais da saúde, pessoas com mais de 60 anos e grupos indígenas e quilombolas, né? Sim. Que a expectativa é 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, né? Com a aplicação de 18 milhões de doses até o dia 18 de março. Como que a região se insere nesse contexto aí? Existe um plano estadual de imunização, que é o PEI, que foi lançado pelo governo do estado. Ele sai na frente aí do plano nacional, que sempre nós tivemos aderidos a um plano nacional, né? Então, como o plano nacional não existiu, o estado de São Paulo conseguiu
fazer esse plano estadual, né? E criou várias frentes, tem data de início, que é 25 de janeiro, né? Ele tem toda uma logística onde a gente precisa ter vários cuidados, entre eles, desde os insumos necessários, né? Então, seringas e agulhas. Nós precisamos de uma rede de frio, que são as câmaras de vacina. As vacinas elas têm que ser acondicionadas em temperaturas adequadas, né? Então, como que a gente está olhando para a rede? Então, o Condemate, naquela ocasião, nessa reunião que nós tivemos o ano passado, o Condemate já fez um levantamento dos municípios que tinham já algum estoque de seringa e agulha, aqueles municípios que tinham uma rede de frio já que suportaria a campanha de vacina, né? E tudo com data balizada no dia 25 de janeiro. E que hoje o governador, ele valida essa data. Mas lá atrás nós já começamos a trabalhar nessa condição. Então, de estar inserido dentro de um plano estadual, né? Que aí tem as 5 fases aqui, que começa, né, no dia 25 de janeiro, e a segunda dose dessas 5 fases terminaria dia 22 de março, né? E a primeira seria os trabalhadores de saúde, que podem ser vacinados dentro dos seus locais de trabalho, né? Quilombolas indígenas, que na nossa região não temos muito esse público, e depois viriam os idosos. O que nós temos de rotina em campanhas de vacina, né? E aí os municípios vão, e a população vai entender bem do que eu estou falando, que muitas vezes, durante uma campanha de vacina, por exemplo, o sarampo, tem interrupção dessas doses. Porque não chegou, acabou e não chegou, né? E o Condemate, na figura dos prefeitos, entende que isso não pode acontecer, tem interrupção, né, no momento tão importante da campanha de vacina, e também entenderam que seria importantíssimo antecipar a campanha de vacinação para um público, professores da rede municipal e a segurança pública também, porque são frentes extremamente importantes que estarão atuando e que não poderiam, que deveriam estar protegidas. Esse memorando, né, de entendimento, ele foi realmente repassado, foi assinado junto à Fundação Butantan, que é um órgão do Instituto Butantan. O Butantan assina também? O Instituto Butantan, ele é o instituto, e essa é a Fundação Butantan. Assina junto, né, esse documento em que faria essa garantia desse quantitativo de vacinas para não interromper a campanha de vacina em momento nenhum, e também para privilegiar esses grupos de atuação extremamente importantes, né? Protegê-los para que esse grupo também possa estar atuando, né? A gente fala aí de escolas, fala da segurança pública, né? Que muitas vezes a gente tem uma deficiência, principalmente da segurança pública, por eles estarem doentes. E a vacina, ela é o quê? A vacina é o que realmente vai proteger. A pessoa fica protegida, né? Então, a intenção foi essa, né? Do Condemate ter uma ação inovadora, uma ação de protagonismo mesmo, frente à campanha de vacina que está anunciada para o dia 25. Então, a região vai vacinar dia 25. Tem condições de vacinar dia 25. Tem condições. Então, esse trabalho do Condemate, ele está sendo e foi muito importante, como eu estou repetindo, que houve já essa reunião lá atrás com os atuais prefeitos na ocasião, já com os prefeitos também eleitos, né, para que nesse momento não tem partido, né, nesse momento o partido é a saúde, mas que já organizasse toda essa rede, tanto de insumos, espaços, que é uma coisa importante, né, e aí a gente deixa um recado aqui também, a ideia de que não se vacine nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, porque as unidades básicas de saúde hoje têm um papel extremamente importante de fazer a cobertura das vacinas de rotina, que estão todas defasadas, e não misturar esse público. Então, isso foi tudo debatido dentro com os prefeitos, de cada um já elencar locais, né, mais apropriados, locais que possam ser feitos com drive-thru, né, que dê agilidade, né, nesse processo. E a gente está falando aqui de idosos também, um grupo importante. Então, tudo isso já foi debatido. Os municípios, mesmo aqueles que não houve, né, a continuidade do prefeito,
esse momento foi super importante. O CONDEMAT, ele reforça muito essa condição. Não temos partido, né? Eles não têm partido ali dentro, eles têm, né, um compromisso com a população. Então, isso também foi importante. Os horários de funcionamento é outra condição, né? Porque a gente, nós temos aí portes de municípios, né, pequenos, médios e grandes. Então, ter mais ou menos o mesmo horário, vai trabalhar de segunda a sábado, todo mundo tá no mesmo... com essa mesma condição de horários. Então, o CONDEMAT dá para perceber que é uma união, tenta se organizar e tenta até fazer um protagonismo realmente de fazer a campanha, que é algo tão esperado e tão importante, de muito sucesso, de muito êxito, mesmo sabendo de todas as dificuldades que uma campanha nessa magnitude pode... que a gente vai enfrentar, né? Porque isoladamente fica difícil para os municípios, né? Cada um isolado fazer os seus pedidos e as suas reivindicações, fazer pedidos, se organizar. Muitas vezes o município ele também tem uma estrutura que dá para fazer, mas assim, organizar. Então, essa união de prefeitos, isso fortalece muito a região, né? Então, a população ganha muito com isso, né? Tem muito a ganhar com essa condição e fortalece realmente a todos os municípios. Adriana, nesse diagnóstico que foi feito pela Câmara Técnica e o CONDEMAT em relação aos insumos, né, as câmeras frigoríficas que você falou para estar mantendo a vacina, o que percebeu? Foi satisfatório? As cidades têm recursos técnicos, logísticos para estar cuidando disso? A questão dos insumos, né? Vamos começar pelos insumos. Seringa e agulha, eu acho que também é uma condição que tem hoje aí na imprensa também tido bastante destaque. O Ministério da Saúde hoje anuncia também aquela condição de suspender, né? O governo do estado por causa do preço, por conta do preço, mas o estado ele fez 23 pregões em 2 semanas, teve um êxito muito grande. Eles fizeram toda uma estratégia de garantir insumos, então eles vão garantir os insumos para os municípios, então isso é muito importante. Mas os municípios também já estavam se movimentando, então isso também por isso que é importante todos estarem unidos. Para quê? Para que um alerte o outro, né? Muitas vezes passa algum ponto desapercebido. Então, isso foi alertado para todos. Alguns tinham estoque, outros não, mas já começaram a se movimentar. A outra condição é a câmara de vacina, que a gente chama de rede de frio, né? E isso tem um déficit aí, não só aqui no Alto Tietê, como no estado de São Paulo, mas também que já muitos municípios já estavam em processo de aquisição, né? Temos 2 portarias do Ministério também. Não contempla todos os municípios, mas contempla parte dos municípios. Então, assim, todo mundo, na verdade, se movimentando em relação a isso. É difícil? É difícil porque é mais dinheiro, é mais recurso, né? No momento de crise, quando a gente fala, né? As receitas caíram, mas, assim, a gente tem que ter muito orgulho aí da nossa região, de todos os prefeitos estarem se movimentando, tentando aí fazer o seu melhor para que essa campanha realmente tenha êxito. E como que vai ser, algumas pessoas perguntam, como que vai ser a divisão dessas vacinas por cidade, né? É o CONDEMAT que passa o número para o Estado? Não. Ou é o Estado que vai definir isso? Então, aí eu tô até abrindo aqui, né, gente, a questão dos públicos-alvos, né, que são prioridades. Então, quando a gente abre aqui o primeiro, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, o que nós temos? Nós temos a vigilância do Estado, ela tem esses dados, ela tem esses números. Então, ele vem esse quantitativo para o município. Então, quando está aqui, 75 anos ou mais, eles também têm esse valor estimado. Nós pedimos, enquanto CONDEMAT, o quanto que está estimado pelo Estado, ainda não tivemos esse retorno, né? De quanto, por exemplo, de trabalhadores da saúde nós temos no Alto Tietê. Ainda não tivemos esse retorno. Mas quem tem esse dado é a vigilância estadual, e ele vem, e isso é que é importante também deixar reforçado, que por isso que a pessoa tem que tomar a vacina no município que ela reside. Porque se ela toma no outro município, vai faltar para alguém. Vai sobrar num lugar, vai faltar no outro. Então, é importante porque são 2 doses. Então, é importante, aí eu deixo também meu recado para todos os internautas, né? Essa aqui é a primeira etapa, mas a campanha ela vai se estender por muitos outros grupos, né? Mas que esse intervalo de 21 dias da primeira dose com a segunda seja extremamente criterioso. Cada cidadão que tomar, não deixar passar. Porque se passar de 28 dias, né? Ele perde o efeito, né? E uma vacina tão
aí pleiteada por tantos, né, e que nem todos terão acesso a ela, né, pelos grupos. Então, que a gente reforça também, deixa aqui para os internautas que muitas vezes são os nossos avós que vão estar se vacinando, né, pais, enfim, que a gente tome conta desse calendário da segunda dose, né, ele de fato, se passar, a gente perde o efeito da vacina, perde a vacina, né? Então, esses grupos, eles vêm com esse quantitativo. Então, por isso é importante você tomar a vacina no seu município. E a porcentagem qual a porcentagem que é a meta? No caso, porque toda vacinação tem uma meta de porcentagem de cobertura vacinal. Né? Não, no caso de Covid seria quanto? Não, ainda a gente não tem. Essa... Mas geralmente as campanhas de vacina, as campanhas, elas sempre têm metas altas, 95%, geralmente 95%, 90%. Mas nem no Programa Nacional nós temos isso ainda. Mas é uma pergunta interessante, a gente nem discutiu ainda sobre isso, né? A pessoa pergunta, mas a questão de você tomar essa vacina e ser protegido desse segundo tipo de Covid que está surgindo no mundo aí. A gente tem outras linhagens, né? Então, aí a gente já tem, né, no estado de São Paulo já identificado, né? Então, é feito todo o sequenciamento, né? Então, já tem 2 pessoas que foi no aeroporto de Guarulhos, que foi feito a sequência, né, desse vírus e foi identificado. Ele é um vírus extremamente... ele é muito mais transmissível, então ele deve ter sido transmitido para muitas pessoas. Né? Ele vai mudando, né? E ele é uma mutação mesmo. E a vacina, ela está sendo testada para um vírus. Então, ter outro vírus, né, com mutação, ele coloca realmente essa efetividade da vacina em risco, né? A gente não sabe, não tem estudo sobre isso, para falar que essa vacina que foi testada nesse vírus, né, que ele tem esse sequenciamento que nós já conhecemos, que ele vai ter efetividade sobre um ou outro vírus com uma outra sequência genética dele. Tá certo. Vou pedir para a Isabela me ajudar aqui, que eu perdi a tela com as mensagens das pessoas que eu ia fazer agora. Bom, eu queria já estar caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você desse algumas dicas, enquanto não tem a vacina, aproveitando aqui a nossa audiência, algumas dicas para as pessoas em relação a precauções, para que se evite a contaminação, né? Uso de máscara, né? Como sempre, as pessoas têm que estar conscientes disso, né? Álcool em gel, né? E quais outras dicas que você pode dar aqui, Adriana, para gente? Essa conscientização realmente, né, a gente vem aí, acho que há meses, né, daqui a pouco a gente vai fazer 1 ano que nós estamos debatendo isso, ela é extremamente importante, a gente sabe que ficar em casa, né, ficar em isolamento não é fácil, e muito do número do aumento de casos que nós temos hoje é porque não houve isolamento social, não houve distanciamento social, ele não foi, né, garantido. Então, esse distanciamento social, ele é extremamente importante, né? E a gente, muitas vezes, quando a gente não tem um caso mais próximo nosso, muitas vezes a gente fala, não é nada, é uma gripe, não é uma gripe. Ele pode ter, desde caso assintomático, né, a casos mais graves, até óbitos, né? E isso é verdade. Não tem faixa etária, temos sim os grupos que o óbito ocorre com maior frequência, mas tem aqueles escapes também, então tem jovem, tem criança, né, que vai a óbito pelo Covid. Então, assim, o distanciamento ainda é uma condição que nós temos que preservar. A máscara, álcool em gel, isso não tem mais como viver sem isso, né? Então, isso é extremamente importante, que a gente ainda... E o distanciamento tem que ser com máscara, né? Distanciamento com máscara. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, estou 1,5 metros... Eu estou distante e não preciso usar máscara, mas tem que ser com máscara. Com máscara, né? Ele ainda é uma barreira extremamente importante, então o álcool gel... E nós perdemos esse hábito, né? Perdemos o hábito, talvez, de lavar a mão do álcool em gel, da mensuração de temperatura. E aí eu vou deixar um outro recado também. Quando você tiver um suspeito na sua casa... e ele for notificado como suspeito, e lá dentro desse termo de isolamento, nós colocamos os contatantes. Então, esses contatantes é muito importante que fiquem em isolamento, né? Aí fala, mas eu tenho que trabalhar esse termo de isolamento, ele tem legalidade perante as empresas, ele é reconhecido
como um atestado, e mais do que só o atestado, ele tem um efeito coletivo, porque os contratantes, muitas vezes, eles são assintomáticos, mas eles estão fazendo o quê? Eles estão levando o vírus para muitas outras pessoas. Então, também deixo aqui como um alerta para todos, né? E na saúde eu falo que no nosso dia a dia é muito difícil, Sim. porque quando a gente nós fazemos o monitoramento dessas pessoas, né? Tanto do suspeito, quanto dos contratantes. Quantas vezes a gente liga ou vai na casa, as pessoas não estão. Então, e isso faz com que a gente circule mais vírus, que os leitos fiquem cada vez mais insuficientes, né? A vacina, ela vai trazer uma tranquilidade, né? Mas nós nem começamos ainda, né? Mas quando tivermos a vacina aí para todos, enfim, nós teremos essa segurança. Mas enquanto isso, todos esses cuidados de distanciamento, a questão da máscara, álcool gel, se eu tiver em isolamento ou seja, eu suspeito ou dentro de uma casa que tenha suspeito, a gente tem que preservar isso, né? Ô, Adriana, muitas empresas têm uma dúvida que eu vou perguntar para você, não sei se você pode responder, em relação ao funcionário que está com Covid, foi constatado com a doença, e ele lá fica 14 dias afastado, isolado, né, na residência dele, e ele quer voltar depois ao trabalho, né? Ele precisa tirar novamente um teste, que tem que dar negativo, ou ele já pode voltar nesse período de 14 dias porque ele não transmite mais, ele já está, o vírus já criou anticorpos, né? Como que seria isso? O protocolo do Ministério, que fala aí do afastamento de 14 dias, ele já prevê, né, o período de transmissibilidade, o período que a gente faz a coleta do exame, né, tem uma conta que a gente faz que nesses 14 dias a pessoa não transmite mais, né? Então ela pode retornar ao seu trabalho. Muitas empresas aí por iniciativa própria, elas solicitam, elas acabam fazendo alguns testes, né? O teste sorológico para saber se tem IgG, se tem IgM ainda, mas o que nós temos no protocolo do Ministério, que é o protocolo do Território Nacional, que em 14 dias essa pessoa pode voltar, né? Mas a doença... Pode voltar, mas não precisa trazer outro teste, né? Isso que nós temos do protocolo do Ministério. Mas eu falo que a doença, né, a gente está aprendendo muito com ela. Sim. Eu acho uma temeridade a gente afirmar qualquer coisa Sim. em relação ao Covid. Então, afirmar... É que é muito incerto, né? Exatamente. Coisas. A gente segue protocolo. O protocolo Sim. do Ministério, ele fala isso. 14 dias e pode voltar, porque não transmite mais. Mas eu não faço nenhuma afirmação aqui, porque a gente não consegue, né, a doença é muito nova ainda. Mas protocolamente, em relação ao protocolo, em relação à documentação, ele funciona dessa forma. Bom, o Herbert Bola aqui, eu queria agradecer a mensagem que ele mandou. Mandou 3, na verdade. Ele faz uma sugestão, né, que cada município deveria criar um posto exclusivo para atender que já teve o coronavírus, né? Eu não sei se daria para criar um posto exclusivo. Ele está falando que o ideal seria investir em campanhas de educação, e aí depois ele fala que tomara que essas vacinas sejam descentralizadas, né? Essa coisa de criar um posto exclusivo, né? Na verdade já tem os hospitais, né? Os leitos que é para isso, né? Ele fala pós-Covid? Eu acho que em termos de prevenção ele quer falar, né? A pessoa está com sintoma, cria um posto exclusivo para ser atendido. Ah, sim. Os municípios, nas organizações, né, do território, da rede de atendimento, tem, né, cada um tem autonomia para criar a sua rede, mas normalmente os municípios têm aquele local que né, tá com sintoma respiratório, vai naquele local. Então, isso que ele coloca é bem colocado mesmo, e é um formato que os municípios adotam em relação a isso. Tem autonomia, cada município tem a sua autonomia. Em relação à volta às aulas, vai seguir o que o Estado determinar, né? O Estado está pedindo aí para a volta ser presencial em fevereiro, né? E a Câmara Técnica não tem muito o que opinar em relação a isso, porque já é uma decisão estadual, né? Os municípios vão ter os seus decretos também, né? O Estado ele tem já o seu pronunciamento, e os municípios vão aí se organizar em relação né, aí é outra área, não é a minha, área, mas sim. Eles têm também a sua autonomia da decisão. E o que a gente vê né, acompanhando o plano é que mesmo em fase vermelha, no estadual, ele coloca que em até 35%, mesmo na fase vermelha, poderia voltar. Isso no estadual. Tá certo. Adriana, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite.
E aí, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso internauta que nos acompanhou. E sempre estaremos aqui de portas abertas para ouvir aí as suas orientações, aí que sempre são decididas em comum acordo lá com o Condemate, né? São sempre importantes estar esclarecendo aqui para as pessoas em relação a muitas dúvidas que possam existir. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece o espaço também de estar aqui, porque a informação realmente não temos respostas para tudo, mas a gente tenta buscar as informações fidedignas, e aos nossos internautas que ficaram conosco, os que ainda acessarão, então a gente também agradece. A gente reforça a questão das informações, né, evitar os fakes news, então buscar se realmente aquela informação ela é real ou não, então, porque senão a gente cria um pânico, né, em relação, por exemplo, à vacina. Ela vai causar efeito colateral, como a gente já escutou aberrações em relação a isso. Então, as fases de estudo, quando é liberado uma vacina, ela já passou por todas essas etapas, né? Você que é da área de saúde, você acha que teria que ser uma vacinação obrigatória ou não? Assim, sua opinião, mas como uma técnica da área da saúde. É meu CPF, tá? Nós somos um país democrático, né? Então, que nós temos o livre-arbítrio. Mas a gente só tem que pensar, né, em relação a além de leis, né? Que a nossa decisão, ela impacta na decisão do coletivo. E eu faço parte de um coletivo. Então, a obrigatoriedade seria algo muito ruim, né? Porque antes da obrigatoriedade, nós temos a conscientização de quanto a minha atitude impacta na sua. Então, o que você decidir não é só para você, né? Eu acho que essa obrigatoriedade, ela seria algo assim em última instância. Eu acho que a gente tem condições anteriores de estar trabalhando, conscientização, enfim, aquilo que o meu impacta no outro, né? Eu acho que eu não gosto muito dessa coisa da obrigatoriedade, né? Eu acho que tem outros caminhos a serem percorridos anterior a isso. Esse é meu CPF, tá? Não falo pelo Condemate. E eu só gostaria de reforçar que aqui a gente é um porta-voz de um consórcio, né? Então, que tem um grupo enorme de prefeitos, de secretários, de técnicos trabalhando com isso. A gente tem a equipe lá do Condemate, né? O nosso escritório, que também, sem eles, a gente não faria absolutamente nada. Ver se você consegue encaixar os jornalistas lá no grupo prioritário também pra gente tomar a vacina. Ai, meu Deus! Mas aí não, tô brincando. Tem muita gente mais com mais necessidade, né? Eu falei brincando. Tá certo. Obrigado, então, mais uma vez, Adriana, pela sua presença. A gente que agradece. Boa tarde. Tá certo. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, encaminhou suas sugestões, suas perguntas, e até a próxima entrevista. Um abraço a todos vocês.